Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Sempre de volta, no mesmo dia e, espero, sempre no mesmo horário também. Padre Anselmo, tudo bem? Estamos sendo bem claros? Sim. Você tem uma responsabilidade grande de representar todo esse contingente. Exatamente, graças a Deus tudo bem. É sempre uma alegria muito grande estar aqui aprendendo um pouco mais, contribuindo de algum modo, e sempre eu e o padre conversamos e a gente conversa que às vezes é muito mais fácil levantar questões e provocar perguntas depois de um texto tão bem explicado do que simplesmente ter a cultura textual e o domínio para fazê-lo chegar até nós que bebemos da palavra de Deus. Mas é uma alegria muito grande estarmos aqui meditando sobre as Escrituras. Nós estávamos naquele famoso versículo das falsas testemunhas, não é? Exatamente. Nós estamos aqui. Eu disse que Jesus, com toda a verossemelhança, deve ter pronunciado uma palavra forte, violenta, contra o templo. Agora, você fez um questionamento. Por que Exatamente. essa palavra não está no final do Evangelho? Os três sinóticos colocam a purificação do templo na Semana Santa, nos últimos dias de Jesus. E parece que eles têm razão. Porque para Jesus tomar uma atitude violenta, deveria ter um certo status. E um status se adquire pouco a pouco. Não no primeiro dia, não no segundo dia. Então, os sinóticos colocando a purificação na Semana Santa, me parece que são mais lógicos. João, por razões suas, retirou o episódio do seu lugar natural e o colocou no início da vida pública de Jesus. No capítulo 2 da vida pública de Jesus, o episódio da purificação do templo. Mas João não foi claro com relação a uma palavra violenta que Jesus tenha pronunciado, a não ser que levemos em conta a discussão após a purificação do templo. Destruirei este templo e em 3 dias o reedificarei, sem reiropoietos ou arreiropoietos, sem mãos humanas e nada de mãos humanas. Mas o evangelista nos faz os judeus perguntar a Jesus, ou melhor, nos informa que os judeus perguntaram: 46 anos foram necessários para a construção desse templo e tu o reedificarás em 3 dias? E o evangelista, numa nota parentética, nos informa a nós muito cortesmente. Ele falava do templo do seu corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos compreenderam o que ele dissera e creram nas palavras dele. Qual é o templo não feito por mãos humanas na teologia cristã? Qual é? Ou quais podem ser? Vamos enumerá-los. Em primeiro lugar, o corpo do ressuscitado. O corpo de Cristo, como falamos. Né? Seria um novo templo na teologia cristã. Em segundo lugar, o corpo dos nascidos na água, pelo Espírito. O corpo dos discípulos de Jesus, a igreja. Em outras palavras, a igreja. Seria o corpo de Cristo, é a teologia paulina. Em terceiro lugar, a Jerusalém celeste, que desce do céu como esposa para o Cordeiro. São 3 maneiras de se entender
um corpo não feito por mãos humanas. Certo? Agora, Marcos tinha tudo isto em vista? Eu não sei, e não sei se alguém pode garantir que sim ou que não. Quando ele faz esta afirmação aqui, ou ele coloca esta afirmação na boca das falsas testemunhas, ele diz que esse testemunho era falso. Ele não nega que Jesus, talvez João aqui tenha mais razão, ao colocar a purificação do templo no início, que se recordava que no início Jesus tinha feito uma afirmação não bonita, violenta, com relação ao templo. Me está seguindo? Sim, o raciocínio? o raciocínio? Pois é. Agora, como isso foi feito 2 anos e meio antes, era possível que essa palavra violenta não soubesse mais ninguém exatamente o seu teor. Então, havia verdade e não verdade nesta acusação. Ela era ao mesmo tempo, mas sob aspectos diferentes, verdadeira e falsa. Mas aí o senhor explica, então, isso numa chave muito dialética, sabe? Uma coisa... Ela era verdadeira e falsa. Como que uma coisa pode ser ao mesmo tempo mas facilitando... Mas não sob o mesmo aspecto. Facilitando para a cabeça do telespectador, como que uma coisa pode ser ao mesmo tempo verdadeira não, ao mesmo falsa. Tempo, não. Ela pode ser verdadeira e falsa, mas não ao mesmo tempo. Não sob o mesmo aspecto, então. Não o mesmo aspecto. Como entender isso, padre? As próprias folhas das árvores são verdes na primavera e amareladas no inverno. No inverno. Está aí. Um exemplo banal. As mesmas folhas trocam de cor. Mas as cores são diferentes, mas não ao mesmo tempo. Agora, por que não admitir, padre, que possivelmente Jesus não tenha falado isso precisamente porque estas palavras aqui só podem ser entendidas na língua grega? Não seria mais fácil? E o sabor destas palavras aqui está exatamente no trocadilho de vocábulos. Agora, o que nós podemos dizer, e eu disse o princípio, mas não o fim, é que esta acusação era ao mesmo tempo verdadeira e falsa. E, portanto, ao mesmo tempo não, sob aspectos diferentes, era sob o mesmo aspecto, vamos dizer, verdadeiras e falsas, em tempos diferentes. Devemos imaginar que esta afirmação aqui não se deu apenas na boca de Jesus, 2 anos e meio no início do ministério. João foi muito lógico ao colocar esta palavra, esta afirmação, no início do ministério de Jesus. Agora, ela continuou a ser repetida de maneiras diversas. E continuou a ser repetida, destruirei este templo, até mesmo depois que Jesus morreu. Então, nós temos 2 grupos de pessoas. Os judeus não convertidos ao cristianismo, que zombavam dos cristãos, dizendo: onde estão as profecias do vosso mestre? Elas não se deram. 40 anos já se passaram. Olha que belo templo. Olha que beleza. Olha que luminárias. Quer dizer, cadê o templo, né? Onde está a sua destruição? Está aí a prova de que o vosso mestre era um falso profeta. No ano 70... o templo foi abaixo. O templo foi abaixo pelos romanos, Tito e os romanos.
E muitos cristãos viram por detrás das águias romanas a mão de Deus, que castigava duramente os judeus por terem feito o que fizeram com Jesus. Quem tinha razão? Foi justamente a época em que este evangelho aqui foi escrito. Quem estava com a razão? Nenhum dos dois grupos. Nem os judeus que zombavam do cristianismo porque aconteceu, e nem os cristãos triunfalistas, porque não era esta a intenção de Deus. Simplesmente punir e nada mais. Aqui vem a teologia implícita de Marcos. Esta frase é inteiramente verdadeira no sentido de que alguns discípulos de Jesus aceitaram toda a sua mensagem, aceitaram a sua paixão, beberam o seu cálice, foram com ele à morte e agora podem participar da ressurreição. Para estes, o templo continua em pé, mas não feito por mãos humanas, e sim a igreja. Dá para entender? Depois do intervalo, nós voltamos com mais reflexão e mais perguntas, inclusive.